No universo dos quadrinhos, o superpoder mais perigoso e apelão de todos atende por um nome muito simples: dinheiro infinito. Hoje, nós vamos arrombar os cofres da Marvel e da DC também para montar o ranking definitivo dos 10 personagens mais absurdamente ricos da cultura pop. E já vai um aviso: se você tem certeza absoluta de que o Tony Stark ou Bruce Wayne lideram essa lista, prepare-se para quebrar a cara. Tem personagem aqui que faz o Batman parecer que tá usando o limite do cheque especial. Escolha seus boletos, segura a inveja na conta zerada e bora pro vídeo. Peter Parker! Antes de falar dos bilhões e trilhões, temos que fazer uma menção honrosa. Vamos falar do herói mais quebrado e endividado dos quadrinhos. O Peter Parker é um gênio científico. Ele bate de frente com mentes como Tony Stark e Reed Richards, mas a sua verdadeira fortuna são os boletos atrasados. E claro, aquele aluguel do quartinho minúsculo que ele nunca paga em dia. Ao longo dos anos, nosso amigão da vizinhança já fez de tudo para sobreviver. Foi entregador de pizza e professor de ciências no ensino médio. E claro, o lendário fotógrafo freelancer do Clarim Diário. Ele vendia fotos dele mesmo apanhando dos vilões. Tudo isso para o J. Jonah Jameson pagar o jantar dele. Ele até chegou a ficar absurdamente rico por um tempo como CEO das indústrias Parker, mas precisou destruir a própria empresa para salvar o mundo. O resultado voltou direto para a estaca zero. O grande motivo para o Peter viver sempre no vermelho é um só: a frase "com grandes poderes vem grandes responsabilidades". Ele simplesmente não consegue ignorar alguém em perigo. Pensa bem, quantas entrevistas de emprego brilhantes ele já perdeu? Quantas bolsas de estudos e encontros amorosos ele abandonou pela metade? Tudo porque ouviu uma sirene de polícia ou o sentido aranha disparou. Além disso, a vida de herói de rua custa caro e não dá lucro. Ele gasta pouco dinheiro suado comprando produtos químicos para o seu fluido de teia, sem falar no tempo costurando os rasgos do traje à mão, na pia de casa. O Homem-Aranha escolheu sacrificar o próprio sucesso e a estabilidade, tudo em prol de salvar pessoas comuns. Emma Frost, a Rainha Branca dos X-Men, é a prova viva de uma coisa: você não precisa de uma armadura ou ser super cientista para dominar os negócios. Emma Frost nasceu em uma família rica e tradicional de Boston. Isso já garantiu a ela uma herança milionária, mas ela construiu a maior parte da sua riqueza sozinha. Ela é a fundadora e CEO da Frost International. É um conglomerado gigante que atua com eletrônicos, transportes e mercado imobiliário. E vamos ser honestos, ser uma das telepatas mais poderosas do planeta ajuda absurdamente em reuniões de diretoria e também na hora de fechar contratos e negociar ações. A Emma literalmente lê a mente do mercado financeiro. Ela convence a concorrência a fechar acordos que sempre a favorecem. Foi assim que ela construiu seu império de forma implacável. O patrimônio dela é avaliado na casa dos 1 a 3 bilhões de dólares. Isso garante a ela um lugar cativo na elite financeira da Marvel. E ela sabe exatamente como ostentar e investir esse dinheiro. Ela mantém um estilo de vida super luxuoso, sem falar no guarda-roupa só com peças brancas de alta costura feitas sob medida. Mas a riqueza dela sempre foi uma verdadeira ferramenta de poder. No começo, ela usou esses bilhões para financiar o famigerado Clube do Inferno. Mais tarde, quando se aliou aos heróis, a história mudou. A Emma se tornou a principal Sugar Mommy dos X-Men e de todos os mutantes. Ela já passou o seu cartão de crédito sem limites para comprar a Ilha de Utopia. Ela financiou a infraestrutura da nação de Krakoa inteirinha, sem contar as frotas de jatos de luxo e as bases de operações. Ela prova que o seu poder financeiro é tão letal quanto a sua telepatia. Charles Xavier! Para quem acha que liderar os X-Men é só discurso bonito, um aviso: revoluções custam muito caro. Charles Xavier, o famoso Professor X, não construiu seu patrimônio do zero. Ele é o clássico caso de herdeiro de dinheiro velho. A origem de toda a sua riqueza vem da fortuna da família Xavier, mais especificamente do seu pai, Brian Xavier, um riquíssimo cientista nuclear. Mas o Charles não sentou em cima dos milhões. Como um geneticista brilhante, ele soube gerenciar e multiplicar esse dinheiro. E vamos combinar uma coisa: ser um dos telepatas mais poderosos da Terra traz uma vantagem bem injusta, né? Fica bem mais fácil prever as oscilações da bolsa e fechar negócios lucrativos. A fortuna estimada do Professor X bate a casa dos 3,5 a 4 bilhões de dólares. E a verdade é que manter os X-Men operando é um ralo de dinheiro infinito.
Pensa só no custo para reconstruir a Mansão X em Westchester. Ela parece explodir ou ser invadida por robôs gigantes a cada 2 semanas. Só as reformas já levariam qualquer milionário comum à falência. Além disso, o Charles tira do próprio bolso um financiamento absurdo. É ele quem paga para construir e atualizar a máquina telepática cérebro. Ele banca a sala de perigo com tecnologia holográfica e alienígena. E ainda mantém uma frota de jatos supersônicos debaixo da quadra de basquete. Sem a conta astronômica do Xavier, nada disso existiria. O sonho de proteger e abrigar a raça mutante não passaria do papel. Oliver Queen! Se existe uma ironia gigantesca nos quadrinhos, é essa aqui. O maior defensor das classes trabalhadoras da DC nasceu em berço de ouro. Ele é o verdadeiro Robin Hood do universo dos heróis. Antes de ficar preso na ilha e virar o Arqueiro Verde, a vida dele era outra. Oliver Queen era o estereótipo perfeito do playboy consequente. A origem de toda sua riqueza é a herança da família. Ele assumiu as indústrias Queen após a morte dos pais. É um conglomerado gigante que atua em tudo que dá lucro em Star City. Eles trabalham com armamentos, tecnologia de ponta e bioengenharia. No seu auge financeiro, a fortuna dele impressiona. O patrimônio costuma ficar na casa dos 3 a 7 bilhões de dólares. E para onde vai todo esse dinheiro? Bom, manter o título de justiceiro não sai nada barato. O Oliver gasta milhões desenvolvendo as suas famosas flechas. Afinal, fabricar flechas com luva de boxe, explosivas e até com kryptonita custa caro. Isso exige um orçamento de pesquisa que faria inveja a muitos governos. Ele também financia a sua própria base de operações secreta, a Aljava, sem falar nos veículos de alta tecnologia que ele precisa bancar. Por outro lado, ele despeja grande parte dos lucros em filantropia pesada. O curioso é que nos quadrinhos ele tem um péssimo hábito. Vira e mexe, ele perde a fortuna para golpistas e acaba morando nas ruas. Mas quando está no topo, não tem para ninguém. Ele é, sem dúvida, um dos homens mais ricos de toda a DC. Norman Osborn. Muito antes de sair voando por aí em um planador jogando bombas, a história era outra. Norman Osborn já era um magnata corporativo implacável e um cientista brilhante. A profissão principal dele, fundador e CEO das indústrias Oscorp. A origem de toda essa montanha de dinheiro veio justamente da criação dessa empresa. A Oscorp é um titã global em setores como armamento militar, genética e robótica. O Norman construiu esse império de forma cruel e calculista. Ele chegou a incriminar o próprio sócio fundador, o Mendel Sturm. Fez isso apenas para assumir o controle total dos negócios e também para monopolizar os contratos de defesa com o governo dos Estados Unidos. Com o tempo, ele usou todo esse poder financeiro para entrar na política. Ele chegou a liderar a organização Martelo nos quadrinhos. Foi a agência que tomou o lugar da própria SHIELD. A fortuna estimada do Norman gira na casa dos 5 a 10 bilhões de dólares, e o mais assustador é exatamente como ele escolhe gastar essa grana. Diferente de um bandido de rua comum, o Norman financia o próprio terrorismo. Ele age na sombra sob a máscara do Duende Verde. Ele desenvolve planadores, soros e arsenais inteiros no sigilo dos laboratórios da Oscorp. Mas a sua riqueza vai muito além dos equipamentos bélicos. Ele já usou a sua conta bancária para comprar o próprio Clarim Diário. O objetivo era manipular a mídia contra o Homem-Aranha. Ele já subornou políticos e até financiou a sua própria equipe de Vingadores Sombrios. Norman Osborn é a prova viva de uma realidade assustadora da Marvel. Um psicopata com um cartão de crédito sem limite não tem barreiras. Ele consegue ser infinitamente mais perigoso do que qualquer monstro com super força. Lex Luthor. Se existe um homem capaz de encarar o Superman, esse cara é o Lex Luthor. Ele faz isso usando apenas o limite do seu cartão de crédito. Diferente de muitos herdeiros, nas histórias modernas da DC, o Lex se fez sozinho. Ele usou seu intelecto inquestionável e uma total falta de escrúpulos. Construiu do zero a colossal LexCorp, assumindo o cargo de fundador e CEO. A origem de toda essa montanha de dinheiro vem do domínio de Metrópolis. Ele detém contratos globais em engenharia aeroespacial e telecomunicações, além de robótica, bioengenharia e o controle da grande mídia. Ele tem tanto dinheiro e influência que já foi além do mundo corporativo. O Lex Luthor chegou a comprar a sua própria eleição para a presidência dos Estados Unidos. A fortuna estimada dele costuma orbitar uma marca impressionante. Estamos falando de 75 a 100 bilhões de dólares. E a forma como ele gasta toda essa grana é bem específica. Ele financia o seu próprio ego e o seu ódio obsessivo pelo Homem de Aço.
Lex despeja bilhões em pesquisa apenas para sintetizar e contrabandear kryptonita. É assim que ele constrói aquelas armaduras verdes e roxas caríssimas. Tudo isso para sair no soco com um alienígena de igual para igual. Bruce Wayne. Se o Superman é o coração da DC, o Bruce é definitivamente a carteira. O Cavaleiro das Trevas herdou uma das fortunas mais antigas de Gotham City. Tudo veio após a trágica morte de seus pais, Thomas e Martha Wayne. Mas o Bruce não é apenas um herdeiro encostado que finge ser playboy. Como acionista majoritário da Wayne Enterprises, ele mudou o jogo. Ele transformou o legado da família em um conglomerado global. Nos quadrinhos, a empresa dele sustenta quase 1/3 da economia americana. A origem dessa riqueza vem de tecnologia aplicada à aeronáutica e biotecnologia, além de indústrias químicas, mercado imobiliário e navegação. Basicamente, se algo é construído ou vendido em Gotham, a empresa dele tem as mãos envolvidas. A fortuna estimada do Bruce Wayne é impressionante. Ela costuma ficar na casa dos 80 a 100 bilhões de dólares. E como ele queima todo esse dinheiro infinito? Bom, combater o crime fantasiado de morcego não sai nada barato. Uma quantia colossal é desviada secretamente para sua própria cruzada. É assim que ele financia a expansão e a manutenção da Batcaverna. Ele banca frotas de Batmóveis e Batwings que são destruídos com frequência, sem falar nas armaduras táticas e no supercomputador mais avançado do planeta. Além do próprio arsenal, o Bruce banca a Liga da Justiça inteira. Ele tira do bolso o orçamento para construir satélites, como a Torre de Vigilância. E claro, a outra metade do dinheiro vai para a Fundação Wayne. Ele tenta salvar Gotham à luz do dia financiando orfanatos e hospitais. O Bruce reconstrói a cidade inteirinha toda vez que um vilão decide explodir alguma coisa. Tony Stark. Se tem alguém que faz questão de esfregar o saldo bancário, é o Tony Stark. Afinal, como ele mesmo sempre lembra, tirando a armadura, ele ainda é um gênio, bilionário, playboy e filantropo. A origem dessa montanha de dinheiro começou com a herança de Howard Stark, mas o Tony provou que não era apenas um herdeiro mimado. Como um prodígio da engenharia, ele assumiu a cadeira de CEO. Ele transformou as indústrias Stark na maior potência tecnológica do planeta. No passado, a empresa fez oceanos de dinheiro com contratos militares, mas a verdadeira consolidação da riqueza veio com uma mudança radical. O Tony fechou a divisão bélica e focou em energia limpa. Ele monopolizou o mercado global com a tecnologia do reator Arc, além, é claro, de dominar a robótica e a inteligência artificial. A fortuna estimada do Tony Stark brinca na casa dos 80 a 100 bilhões de dólares. Ele vive uma eterna disputa de ego e extrato bancário com o Bruce Wayne. E como ele torra tudo isso? Bom, o Stark basicamente banca os Vingadores do próprio bolso. É ele quem paga a conta da gigantesca Torre dos Vingadores. Ele constrói frotas de Quinjets de alta tecnologia e desenvolve inteligências artificiais caríssimas como o Jarvis, sem falar nas dezenas de armaduras do Homem de Ferro. Cada traje custa pelo menos $1 bilhão para ser desenvolvido, e ele tem o costume de explodir várias delas como se fossem fogos de artifício. Mas tem um gasto que ninguém comenta. O Tony precisa de um fundo de emergência infinito para danos materiais. Imagine só quanto custa pagar os processos judiciais toda vez que o Hulk esmaga um quarteirão. Victor Von Doom. Aqui a gente sai da brincadeira dos bilionários corporativos. E agora o assunto é sério. Vamos falar dos governantes. O Doutor Destino não é apenas um cientista brilhante com um ego gigante, ele também é um mestre implacável das artes místicas, mas a profissão oficial dele é ser o monarca e ditador supremo da Lativéria. Isso significa que a origem da sua riqueza não vem de ações na bolsa. A fortuna dele vem do controle absoluto sobre o PIB de um país inteiro. Victor Von Doom é, de forma literal, o dono de todas as terras da sua nação. Ele é o dono da infraestrutura, das indústrias e dos recursos naturais. Além disso, ele possui milhares de patentes de invenções e artefatos mágicos. Ele construiu um império onde ele faz as regras e imprime o próprio dinheiro. A fortuna estimada do Doutor Destino é praticamente incalculável, afinal, o patrimônio dele está atrelado aos bens de um estado soberano, mas o valor costuma ser cravado na casa dos 100 a 130 bilhões de dólares, e com uma vantagem absurda sobre todos os outros dessa lista. Ninguém no planeta tem a coragem ou a autoridade para cobrar impostos dele. E como o vilão do Quarteto Fantástico queima essa montanha de dinheiro? Manter a pose de gênio do mal exige muita ostentação nerd. Ele financia a manutenção e as expansões do seu gigantesco Castelo do Destino, constrói exércitos inteiros e infinitos de robôs de combate, e banca projetos megalomaníacos como máquinas do tempo e plataformas orbitais.
Isso sem falar na própria armadura tática, forjada com ligas raras e magia. Perto dela, a tecnologia do Tony Stark parece um brinquedo de criança. Para o destino, bilhões na conta são apenas uma ferramenta banal. É só mais um meio para provar sua superioridade e dominar o mundo com estilo. Namor e Aquaman. Chegamos ao empate técnico no nosso segundo lugar, e agora a escala de riqueza muda completamente. Esqueça corporações de tecnologia ou ações na bolsa de valores. O Namor e o Arthur Curry compartilham exatamente a mesma profissão. Eles são os reis e monarcas absolutos da Atlântida e dos Sete Mares. A origem da riqueza absurda desses dois vem de um fato geográfico simples. Os oceanos cobrem cerca de 70% da superfície do nosso planeta. Isso significa que eles são os donos exclusivos de todos os recursos do mar. Eles possuem reservas gigantescas de petróleo e minerais raros, e literalmente todos os tesouros e navios com ouro que já afundaram na história. Para eles, a economia da superfície é praticamente uma piada. A fortuna de cada um é virtualmente incalculável. Nos quadrinhos, ela já foi colocada na casa das centenas de trilhões de dólares. O dinheiro de papel humano é tão inútil lá embaixo que eles nem ligam. Se quisessem, eles poderiam comprar a economia de todos os países da Terra. Na maior parte do tempo, essa riqueza mantém a infraestrutura de Atlântida. Ela sustenta tropas subaquáticas e também protege relíquias mágicas. Mas quando resolvem usar o nosso dinheiro, eles não economizam. O Namor, por exemplo, já usou o ouro de naufrágios para fundar sua própria empresa. As indústrias Oracle serviam apenas para financiar os seus interesses na superfície. Ele comprava a concorrência por pura arrogância e bancava heróis quando queria. Afinal, quando você é dono de 7/10 do mundo, um conceito de limite não existe. T'Challa! O primeiro lugar da nossa lista é absurdamente rico. Ele faz o Tony Stark e o Bruce Wayne parecerem que brincam com o dinheiro de mesada. O T'Challa não é CEO de uma multinacional. A profissão dele é ser o rei e governante supremo de Wakanda. Essa é, de longe, a nação mais avançada tecnologicamente de todo o planeta. A origem dessa fortuna incalculável se resume a uma única palavra: Vibranium. O país de T'Challa tem um monopólio global desse metal alienígena. E para você ter uma ideia da escala, o Vibranium já foi precificado nos quadrinhos. Uma grama desse metal vale espantosos $10.000. Como Wakanda possui montanhas inteiras desse recurso, a riqueza deles quebra qualquer escala. A fortuna pessoal estimada do rei T'Challa é impressionante. Ela é calculada na casa dos 50 a 90 trilhões de dólares. E isso coroa ele oficialmente como o personagem mais rico de toda a história das HQs. E como se gasta tanto dinheiro que nem cabe na tela de uma calculadora? T'Challa usa os trilhões de Wakanda para construir uma nação utópica. Lá, eles têm carros voadores, campos de força e medicina que cura quase tudo. Mas o dinheiro também vai para o seu arsenal pessoal. Todo o traje do Pantera Negra é tecido com malha de vibrânio. Ele tem garras retráteis que rasgam qualquer metal do mundo. E com certeza é um dos uniformes táticos mais caros do universo. E quando T'Challa decide abrir os cofres para o mundo, ele não brinca. Ele financia centros de ajuda global e compra prédios gigantescos à vista em Nova York. Ele patrocina missões espaciais e ajuda a bancar as operações dos Vingadores. E tudo isso sem sentir cócegas no seu saldo bancário. O rei de Wakanda não joga o jogo do dinheiro, ele simplesmente é o dono do tabuleiro inteiro. E se você chegou até aqui, deixa o likezão no vídeo, se inscreva no canal Nerdia e até a próxima!